Retrato do Brasil apresenta Mensalão, um julgamento medieval. A imprensa comercial de hoje tem como um de seus pais fundadores o magnata americano William Randolph Hearst, o homem que inspirou Orson Welles a escrever O Cidadão Kane. Hearst dizia que se você quer ganhar dinheiro, não escreva sobre coisas complicadas. O povo gosta de coisas simples e escandalosas. A revista Retrato do Brasil é diferente. Fundada com contribuições de centenas de pessoas, tem uma missão social definida por um programa: contribuir para a elevação do nível de consciência política e cultural de seus leitores. E assim, todo ano seleciona um conjunto de assuntos relevantes para estudar, esclarecer e divulgar, e assim realizar os objetivos propostos em seu programa. O tema Mensalão é um desses assuntos. E em fevereiro de 2012, depois de alguns meses de estudo, a revista publicou seu primeiro grande artigo sobre o tema. Dessa edição inicial até agora, em meados de agosto de 2013, Retrato do Brasil fez mais 8 grandes reportagens sobre o Mensalão. E qual a conclusão da revista após esses trabalhos? A revista concluiu que no julgamento da ação penal 470, o chamado Mensalão, se praticou uma justiça que lembra os tempos medievais. Capítulo 1, no qual se explica a diferença entre a justiça medieval e a justiça moderna. O que era essa justiça? Basicamente, antes dos tempos modernos, antes do iluminismo, não se partia do crime, mas do suspeito de ser o criminoso. Como bem resumiu o cientista Carl Sagan. Pegava-se a bruxa, ela era torturada, se confessasse, o crime estava esclarecido, se não confessasse, pior para ela. Ter resistido à tortura era a prova evidente de que ela tinha um pacto com o demônio. Um nome simboliza o surgimento da justiça moderna. Cesare Beccaria, jurista, filósofo e escritor italiano que viveu no final do século XVIII. Beccaria dizia: é preciso primeiro provar a materialidade do crime. Aquilo de que a pessoa é acusada tem de existir concretamente. Não basta que a bruxa confesse que gostaria de ter matado o Papa, ou mesmo que matou o Papa. Se o Papa está vivo, não há crime. O crime tem de ser concreto, material. Capítulo 2, que mostra nas próprias palavras do ministro Barbosa e do procurador Gurgel que o desvio de dinheiro público é o pilar do Mensalão. Esse roubo provaria a materialidade do crime. Na brevíssima síntese com a qual encaminhou para julgamento o processo do Mensalão, o ministro Joaquim Barbosa caracterizou assim o crime. Primeiro, formou-se uma refinada e complexa quadrilha para cometer vários crimes. Faço uma brevíssima síntese dos fatos submetidos a processamento nesta ação penal. O Procurador-Geral da República narrou na denúncia uma sofisticada organização criminosa dividida em setores de atuação que se estruturou profissionalmente para a prática de crimes como peculato, lavagem de dinheiro, corrupção ativa, gestão fraudulenta, além das mais diversas formas de fraude. Essa quadrilha teria desviado grandes somas de 2 órgãos públicos, o Banco do Brasil e a Câmara dos Deputados. Do Banco do Brasil teriam sido desviados cerca de 74 milhões de reais através da empresa de publicidade DNA, usando verbas repassadas à agência para serviços de publicidade que não teriam sido realizados. Recursos de publicidade pertencentes ao Banco do Brasil, fornecidos pela Visanet, teriam sido desviados através de antecipações solicitadas pelo réu Henrique Pisolato, em benefício da empresa dos réus Marcos Valério, Cristiano Paz e Ramon Rollerbach. Quanto a esses recursos, o Procurador-Geral da República apontou 4 repasses principais que somam quase 74 milhões de reais, sem que houvesse sido prestado qualquer serviço e sem garantia de contrapartida.
Já o desvio da Câmara dos Deputados teria sido comandado pelo deputado João Paulo Cunha. Além disso, na Câmara dos Deputados, o réu João Paulo Cunha também firmou contrato com uma empresa dos réus Marcos Valério, Ramon Rollerbach e Cristiano Paz, a SMPIB Comunicação Limitada. O contrato em questão, firmado inicialmente no valor de 9 milhões, foi assinado ao apagar das luzes, em 31 de dezembro de 2003, e também teria sido fonte de recursos utilizados pela quadrilha para a suposta compra de apoio político, segundo o Procurador-Geral da República. Como diz Barbosa, esses dois desvios, o do Banco do Brasil e o da Câmara dos Deputados, teriam sido usados pela quadrilha para a compra de apoio político, entre aspas. Barbosa escreveu basicamente o que foi, depois, dito pelo procurador Roberto Gurgel quando pediu a condenação dos réus no dia 3 de agosto de 2012. E concluiu suas 5 horas de acusação apontando para o desvio de dinheiro público. Disse ele que a sofisticada organização criminosa que acusava tinha sido criada à custa do desvio de recursos públicos. E disse que se tratava do maior escândalo de corrupção e de desvio de dinheiro público da história da República Brasileira. Como destaquei inicialmente, foi sem dúvida o mais atrevido e escandaloso caso de corrupção e desvio de dinheiro público flagrado no Brasil. Instituiu-se à custa do desvio de recursos públicos uma sofisticada organização criminosa, um sistema de enorme movimentação financeira à margem da legalidade, com o objetivo espúrio de comprar os votos de parlamentares nas matérias tidas como especialmente relevantes pelos líderes criminosos. Capítulo 3. A primeira grande mentira, a de que houve um desvio de dinheiro da Câmara dos Deputados. Vejamos as provas apresentadas pelo ministro Joaquim Barbosa ao condenar o petista João Paulo Cunha pelo suposto desvio de dinheiro da Câmara. Barbosa diz que o desvio está provado por 3 órgãos colegiados de auditoria. Apesar do que foi sustentado pela defesa, fato é que temos nos autos 3 conclusões de órgãos colegiados de auditoria, todos exatamente no mesmo sentido. Ou seja, apenas 0,01% do total dos gastos autorizados no contrato foi executado pela SMPIB. Barbosa dá o nome desses 3 órgãos colegiados. Tanto a equipe de auditoria da Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas da União, quanto a equipe da Secretaria de Controle Interno da própria Câmara dos Deputados, volume 190, folhas 40.818 e 40.821, e, por fim, os peritos do Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal, foram uníssonos em afirmar que a subcontratação alcançou 99,9% dos serviços no âmbito do contrato celebrado com a SMPIB Comunicação. Vejamos, no entanto, a investigação feita pela revista Retrato do Brasil a esse respeito. Quem fala é o jornalista Raimundo Pereira, seu diretor. Sobre o suposto desvio de dinheiro da Câmara dos Deputados, o ministro Joaquim Barbosa diz 3 coisas. Primeiro, que a auditoria da CECIM, a Secretaria de Controle Interno da Câmara, concluiu que havia um desvio de dinheiro público no contrato da SMPIB com aquela Casa Legislativa. Isto é uma mentira. Raimundo Pereira contou a história do suposto desvio de dinheiro da Câmara na edição 68 de Retrato do Brasil. Mensalão especial. Como se inventou o desvio de dinheiro da Câmara dos Deputados. Esta é a abertura da matéria, que está em 8 páginas da revista. A grande arte de Joaquim Barbosa. Como o atual presidente do Supremo Tribunal Federal armou as condenações de João Paulo Cunha e dos dirigentes da SMPIB por um suposto desvio de dinheiro da Câmara dos Deputados. A matéria conta como surgiu a história da investigação contra Cunha. Cunha tinha sido presidente da Câmara em 2003 e 2004. Na eleição de 2005, o PT se dividiu. Foi eleito então, como presidente da Câmara, Severino Cavalcante.
Raimundo mostra que quando surgiu a denúncia de que Cunha havia desviado dinheiro da Câmara, o próprio Cunha pediu a Severino uma investigação do Tribunal de Contas da União e que Severino fez isso e pediu outra investigação a Alexis Souza, que nomeara para a CECIM a Secretaria de Controle Interno da Câmara. Raimundo mostra que Alexis não chegou a ser empossado como diretor da CECIM. Severino se demitiu da presidência da Câmara em setembro de 2005. A indicação de Alexis para a CECIM não foi confirmada pela nova secretaria eleita para a casa, com Aldo Rebelo na presidência. Raimundo partiu do relatório Alexis, leu os 8 volumes com 1.929 páginas da investigação da Câmara e mostrou que o relatório Alexis foi então sucessivamente aprofundado e reformulado por 8 comissões de sindicância da Câmara. E a conclusão desse longo trabalho colegiado, exatamente ao contrário do que disse Barbosa, concluiu que não havia ilegalidade no contrato. Segundo, o ministro Joaquim Barbosa diz que a equipe de auditoria da Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas da União comprovou a existência de desvio. Isso também é falso. Raimundo sugere ao leitor que veja no YouTube, no dia 16 de agosto de 2012, na segunda parte do vídeo, aquela sessão do STF, logo depois de 1 hora, 3 minutos e 10 segundos. Vejamos. A Corte de Contas, portanto, uma secretaria disse uma coisa, o que eu já citei, foi trocada toda a equipe, que posteriormente disse o contrário. Raimundo diz que com a performance que acabamos de ver, Barbosa tentou desmoralizar o relatório do TCU, porque ao contrário do que ele diz, o colegiado, o pleno do TCU, considerou o contrato da SMPIB regular. E mais, por que o TCU disse que a SMPIB realizara 11,32% do contrato e ele, Barbosa, insistiu o tempo todo que a SMPIB só realizara 0,01% do contrato. Ou seja, o TCU disse que o trabalho da SMPIB valia 1000 vezes mais do que Barbosa insistiu o tempo todo em dizer. Por último, o ministro Barbosa diz que os peritos do Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal também foram unânimes em apontar o desvio. Esta é a mentira mais escandalosa de todas. Eu pergunto, por que não foi aceito o relatório do delegado Luiz Flávio Zampronha? Mensalão. Por que puniram o delegado Zampronha, principal investigador do escândalo? A história do delegado Luiz Flávio Zampronha é contada pela repórter Lia Imanishi, numa reportagem de 6 páginas de Retrato do Brasil, número 73, de agosto deste ano. Lia conversou por cerca de 8 horas com Zampronha. Não pode publicar nada dele, entre aspas, porque ele está proibido de dar declarações sobre o mensalão. Diz Retrato do Brasil que Zampronha foi punido por dar entrevistas nas quais declarou que as acusações de formação de quadrilha contra os mensaleiros era motivo de piada na Polícia Federal. Zampronha é o principal investigador do mensalão. Ele está nessa investigação desde o começo. Na foto, ele entrega no dia 17 de junho de 2005 à CPMI dos Correios o relatório da primeira investigação sobre o escândalo. Souza, Gurgel e Barbosa aferraram-se então à tese de 2006, ou seja, a denúncia que apontou o desvio de dinheiro público supostamente feito por Pisolato e desprezaram em grande parte os laudos periciais pedidos por Zampronha. Souza não deixou Zampronha terminar seu relatório para fazer sua denúncia do mensalão. O ministro Joaquim Barbosa e o procurador Roberto Gurgel pediram sua punição, e nem Barbosa nem Gurgel aceitaram as conclusões da investigação que ele fez de 2007 a 2011, a pedido da própria Procuradoria-Geral da República. E por que Zampronha foi punido?
por ter dito que o dinheiro distribuído pelo PT vinha de empréstimos verdadeiros e, com isso, negou o desvio de recursos públicos. Capítulo 4, que mostra como a tese do desvio de dinheiro público esconde o crime de Caixa 2 que o PT cometeu para tentar transformar o partido no mais corrupto da história da República. Mas por que, então, se inventou a tese do desvio do dinheiro público? Voltemos ao que escreveu o ministro Barbosa ao encaminhar o julgamento da AP 470. Ele disse que esses recursos públicos teriam sido esquentados, entre aspas, para ter a aparência de meros empréstimos bancários, obtidos pelo PT e pelas agências de propaganda. O ministro Barbosa diz o mesmo que disse o procurador Gurgel. Este afirma que o dinheiro público foi transformado em empréstimos fictícios. As provas que instruem os autos comprovaram que os acusados, por meio de empréstimos simulados, disponibilizaram ao esquema ilícito protagonizado por José Dirceu, Marcos Valério e seus grupos o valor de 32 milhões de reais. Perícia realizada pelo Instituto Nacional de Criminalística, laudo 1869 de 2009, comprovou que os valores efetivamente saíram da instituição financeira e ingressaram na conta das empresas SMPIB, Grafite Participações Limitada e do Partido dos Trabalhadores, nos anos de 2003 e 2004, sob o manto de empréstimos que, do ponto de vista formal, apresentavam-se como perfeitos. No entanto, os empréstimos não representaram operações bancárias típicas, tratando-se, na realidade, de contratos fictícios, firmados unicamente para justificar, do ponto de vista formal, o financiamento do esquema ilícito pelo Banco Rural. No fundo, Barbosa e Gurgel adotaram a tese do desvio de dinheiro público para negar uma outra tese, a de que uma distribuição clandestina de recursos de cerca de 55 milhões de reais se baseava em empréstimos feitos em bancos mineiros, 2 bancos, o Rural e o BMG, feitos pelo PT ou através de agências de publicidade mineiras. O que se vê é a lista oficial dessa distribuição obtida pela Federal e transcrita no relatório final da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Correios, a principal das 3 comissões de inquérito do Congresso Nacional que investigou o chamado mensalão. Esse esquema foi esclarecido e confessado em depoimentos dados em dezenas de inquéritos da Polícia Federal e nas 3 comissões parlamentares de inquérito do Congresso Nacional por cerca de 100 de pessoas ao longo de quase todo o segundo semestre de 2005. O PT tomara do Banco Rural e do BMG, indiretamente, através das empresas ligadas a Marcos Valério, 2 empréstimos que foram distribuídos pelo chamado Valérioduto e que somavam aproximadamente os 55 milhões de reais distribuídos. Como se pode ver, os empréstimos tomados pelo PT a partir das agências correspondem ao dinheiro distribuído pelo esquema Delúbio Soares e Marcos Valério. Reorganizada por partido, se vê que a maior parte do dinheiro, 29,7 milhões de reais, foi para o próprio PT, sendo metade desse dinheiro para Duda Mendonça, o marqueteiro da campanha para presidente da República de Luiz Inácio Lula da Silva em 2002. Obviamente não era dinheiro para comprar deputados. O PT não iria comprar a si mesmo. Se vê ainda que quase 1/4 do total foi para o PL, partido do então vice-presidente José de Alencar, que formou a chapa com Lula em 2002. Esse esquema, confessado, repita-se, se constituía em clara violação das leis eleitorais e era passível de várias penalidades. Mas por que esse crime foi negado? E por que foi criado um outro crime em seu lugar? Acompanhe essa animação em câmera lenta e você vai entender. Primeiro, vamos repetir o que já mostrou o Fernando Moraes, reorganizando a lista de distribuição de dinheiro do Valérioduto por partidos. Pronto. Como disse nosso apresentador,
O PT, Duda e o PL levaram a maior parte, cerca de 80% do total, sinal claro de gastos com a campanha PT-PL, que elegeu Lula do PT, José de Alencar do PL. Agora, vamos comparar os totais das duas tabelas, a dos empréstimos e a da distribuição de dinheiro. Como se vê, eles praticamente coincidem. O que se inventou, então, para transformar o PT no partido mais corrompido do país? Se disse que ele teria praticamente assaltado o Banco do Brasil e roubado de seu cofre, sem que ninguém percebesse, 73,8 milhões de reais. A maior mentira de todas, a de que foram desviados 73,8 milhões de reais do Banco do Brasil. No dia 29 de agosto do ano passado, quando o Supremo Tribunal Federal condenou os réus da AP 470, que teriam sido responsáveis por esse desvio, o ministro Gilmar Mendes disse que o fato mostrava uma espécie de falência moral do país. O que fizeram com o Banco do Brasil? Quando nós vemos que em curtíssimas operações relativamente singelas, se tira dessa instituição 73 milhões, sabendo que não era para fazer serviço algum, e se diz isso, inclusive, não era para prestar serviço. Eu fico a imaginar, não é? Como nós descemos na escala das degradações. A fala do ministro Mendes não tem qualquer fundamento, garante a revista Retrato do Brasil. Como se sabe, o Banco do Brasil era associado à Visa Internacional, numa empresa formada aqui no Brasil para venda de cartões de crédito da bandeira Visa, cujo nome, na época, nome de fantasia, era VisaNet e que hoje é a Cielo. Os quase 74 milhões foram recursos repassados pela VisaNet entre 2003 e 2005 para que o Banco do Brasil pagasse trabalhos de promoção e de publicidade na venda dos cartões dessa bandeira. Em dezembro do ano passado, Retrato do Brasil publicou uma matéria de capa com a prova do erro do STF. A revista diz: documento da investigação do Mensalão, não divulgado pela VisaNet Cielo, a verdadeira dona dos recursos, mostra que o desvio de 73,8 milhões de reais do Banco do Brasil, tese mestra aprovada no Supremo, não existiu. Um assassinato sem um morto. Henrique Pizzolatto foi condenado no STF por um crime: ter desviado 73,8 milhões de reais do Banco do Brasil. Mas o desvio não existe. Retrato do Brasil compara a acusação do STF à tentativa de condenar uma pessoa por matar outra, sem que primeiro se mostre que o morto existe. A tabela da Companhia Brasileira de Meios de Pagamento para a Receita Federal, a ex-VisaNet, hoje Cielo, diz que tem todos os comprovantes de que os eventos foram feitos. A lista mostra, por exemplo, o gasto de R$ 320 mil em publicidade dos cartões Ourocard Visa na 48ª Festa do Peão Boiadeiro de Barretos. A lista mostra os gastos de R$ 2,8 milhões e mais R$ 2,6 milhões em mídia aeroportuária e publicidade em edifícios, relógios de hora e temperatura. A lista mostra gastos da campanha Ourocard Gestos, de R$ 870 mil no Dia dos Pais com a TV Globo, de R$ 370 mil em shoppings, mais 1,8 milhão com a Globo no Dia das Crianças e mais 710 mil também com a Globo no Natal. Agora, 2 dos acusados pelo desvio conseguiram reunir novas provas de que os serviços foram efetivamente feitos. Eles lutaram com extrema dificuldade, pois a empresa, através da qual esse suposto desvio teria ocorrido, a agência de publicidade DNA, praticamente deixou de existir e parte dos seus documentos até hoje não foi devolvida pela Polícia Federal. Mesmo assim, conseguiram, primeiro, a lista de todos os fornecedores que foram pagos pelos serviços prestados
e lhes encaminharam petições para que confirmem os trabalhos realizados. Segundo, apresentar os recibos e a contabilidade precisa de 85% desse valor total com os recibos que já têm. Terceiro, encaminharam à Polícia Federal o pedido para recuperação documental dos 15% faltantes e, quarto, encaminharam formalmente à VisaNet e ao Banco do Brasil, que eram responsáveis pela guarda desses recibos, pedidos para que eles tornem públicos estes documentos. A revista Retrato do Brasil, na sua edição de setembro, mostra a lista dos 21 pagamentos à Globo que constam da perícia apresentada à imprensa. Se o dinheiro do fundo VisaNet tivesse sido desviado do Banco do Brasil, o principal acusado de ter recebido o desvio seria o Grupo Globo de Mídia, cujas empresas receberam cerca de 5,5 milhões no total. Entre os grupos, a maior fatia dos gastos do fundo com mídia, que por sua vez é a maior rubrica dos dispêndios. A lista que se vê contabiliza parte dos gastos com publicidade e propaganda para o cartão Visa Electron pré-datado. 100 empresas de mídia, TV, rádio, imprensa e internet receberam recursos do programa. Ou seja, embora a Globo tenha recebido uma boa parte dos recursos do fundo VisaNet, muitas outras empresas do Brasil inteiro poderiam atestar que receberam também uma parte. Ou seja, que não houve o tal desvio de dinheiro público. E agora que a fantasia do desvio de dinheiro público está desmascarada? No último artigo de Retrato do Brasil sobre o Mensalão, escrito por Lia Imaniche e Raimundo Rodrigues Pereira, os dois repórteres opinam que o julgamento do Mensalão, por ter condenado 25 réus, de um modo geral, a enormes penas por um crime gigante, cuja materialidade, um grande desvio de dinheiro público, é inexistente, deveria ser anulado.